A paz do Senhor Jesus, o Cristo, sou o evangelista Daniel Araújo e estou com você na pré-aula de número 10. Já finalizamos essa revista, mas isso não significa que você vai deixá-la de lado ainda. Você pode para assistir os vídeos que já estão nesse canal e também acompanhar até o final dessa revista. Uma revista que trouxe reflexões muito relevantes para o convívio em relação com a igreja. Semana passada você estudou sobre o batismo, um dos dois sacramentos que nós temos na igreja protestante ou igreja evangélica, como muito nós conhecemos, tá? Bem, o canal da ADMP TV, ele tem junto a Escola Bíblica Dominical, que frequentemente posta isso que nós falamos que é a pré-aula da Escola Dominical, que é um insight, um começar aqui da nossa conversa da lição que acontece no próximo domingo, normalmente. Mas o canal da DMP TV tem vários outros assuntos, ou podcasts, transmissão ao vivo de culto, os cultos, as palavras, você pode ser abençoado por assistir o que já aconteceu e saber que o Ministério tem um grande carinho por você e por isso investe nesse canal de comunicação. Muito bem, gente. Vou ter que ser repetitivo, mas é necessário. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificação, comenta, compartilhe os vídeos com quem você sabe que será edificado com a palavra de Deus. Porque aqui é feito para você, para enriquecer o conhecimento e aprofundar na palavra do Senhor Jesus. Meus irmãos, agora vamos lá. Ceia do Senhor. O título da lição número 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Enfim, ceia do Senhor, será que eu não gosto daquele irmão ou irmã que está me servindo, eu vou para um outro lugar ali para me pegar dos elementos da bandeja de outra pessoa? Senhor da glória. Ou, meu Deus, não quero pegar a bandeja que uma irmã vai me servir porque Jesus serviu os discípulos, ele era homem. Senhor da glória. Ou ainda, eu vou comprar aqui um cálice e um pão ungido pela internet para que eu venha cear em casa. Senhor, irmãos, tudo isso que nós estamos comentando aqui acontece e temos que ter muito cuidado. Afinal, o que significa tomar e comer do sangue de Cristo? O símbolo, a memória, fica com a gente. Vem fazer parte da IBD, te encontro até o final desse vídeo, hein? Muito bem, vamos agora direto à nossa lição de número 10. E ela exalta um texto muito conhecido e comumente lido nos momentos de ceia, que é a carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 11. E ali tem alguns versículos que ele vem trabalhar com a igreja e entendemos o sentido real do que é a ceia do Senhor. Te convidei a você refletir, não vou pegar do elemento da bandeja de alguém que eu não quero, ou por conta do gênero, familiaridade, simpatia, empatia, enfim, ou eu estou com ranço de alguém, eu não quero participar, ou também vou comprar ou vou receber pronto na minha casa, na comodidade do meu lar, vou sentar no sofá e vou ali tomar do vinho e comer do pão, ou o contrário, comer do pão e tomar do vinho. Afinal, o vinho que Jesus tomou era alcoólico, não era? Será que essa discussão leva a algum lugar? Meus irmãos, vamos falar um pouquinho? Nós não esgotaremos esse assunto que é tão rico e cheio de ensinamentos e de teologia também, mas é importante alguns aspectos que foram tratados, exaltados pelo autor, nós falarmos nesses minutos, tá bom? Então, o texto áureo, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciam a morte do Senhor até que venha. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11, versículo 26. A verdade prática, a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Celebra a comunhão com o Senhor Jesus, o Cristo ressuscitado. O texto que aí vocês vão ler, ou na revista digital, ou impressa, enfim, acompanhem a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11, versículos do 17 ao 34. Quero que exaltar e ler com vocês 4 versículos, o primeiro 17. Nisso, porém, que vou dizer, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Versículo 20. De sorte que quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo cada um
toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Versículo 22. Não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. No começo do capítulo 11, Paulo fala, olha, pela sabedoria, conhecimento e toda a dinâmica social, Corinto, eu vos louvo. Agora, pela comunhão, isso eu não vos louvo. É um texto exortativo que traz a reflexão, a necessidade da comunhão de Cristo, a comunhão em Cristo, a comunhão com o corpo de Cristo. E nós somos parte formativa do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós fazemos parte disso. Meus irmãos, professores, são inúmeros, milhares de exemplos e aplicações que podemos tomar e tirar desse contexto. Jesus então reúne, próximo ao momento de ser crucificado, os seus 12, e ali ele participa de uma ceia. E essa ceia é uma releitura daquilo que era a Páscoa judaica. Na ceia que o Senhor ministra, ele exalta dois elementos, o pão e o vinho. E os outros elementos, Daniel? Provavelmente Jesus também já estava refletindo como seria, daquele momento em diante, a participação, a comungação daquilo que é a ceia do Senhor. Várias linhas ideológicas, várias linhas teológicas e algumas igrejas, elas diferenciam pela frequência, metodologia e aplicação da ceia para os seus membros. Mas vamos aqui trabalhar com as premissas que Cristo traz para nós com a questão da ceia. Avaliando aqui os dois elementos nesta rica oportunidade, que é o momento da celebração, onde exalta-se o corpo de Cristo no memorial da obra redentora e ainda no memorial do porvir, do advir de Cristo. Esse momento tão solene, ele precisa linkar ou unir e acabar com todas as diferenças e as divisões que existem naturalmente. Como assim, Daniel? Naturalmente? Irmãos, não confundamos gosto, vontade com princípios bíblicos. Ah, eu vou ficar com o irmão X porque o irmão ali gosta de falar dos mesmos assuntos que eu. Mas não, eu não gosto desse irmão. Eu vou para o outro porque ele fala os mesmos assuntos. Irmão, relacionamento mais próximo é uma coisa. Relacionamento da igreja é outra coisa. Nós precisamos nos desvencilhar. Além de nos desvencilhar, precisamos também tirar as cargas que nos separam e nos dividem. Então, diferente de outras pessoas que se juntam por conta de um time de futebol, de um grêmio, de uma movimentação política, de uma ideologia social, nós nos unimos por conta da pessoa de Cristo. E todas as nossas diferenças comportamentais e ideológicas, elas precisam ser suplantadas por conta da união em Cristo. E a ceia é o momento em que esta comunhão ela é exaltada e exemplificada. Aquela questão de que a ceia tomada individualmente, eu não preciso das outras pessoas, é uma interpretação errônea do que é a ceia do Senhor. Quando Jesus ele traz essa cultura judaico-cristã, de uma paráfrase, vou usar esse termo aqui, de uma paráfrase daquilo que é a ceia do Antigo Testamento, ou a ceia praticada pelo judeu no Antigo Testamento. O judeu, ele colocava sobre a mesa, junto com a sua família, e ali o patriarca apresentava os elementos das proteínas, dos carboidratos e dos vegetais e as ervas. Cada elemento tinha um significado. A partir desse método de transferência de conhecimento extremamente pragmático e literal, eles traziam a não literalidade ou a transcendência de entender o que é o relacionamento de Deus com o povo judeu. Ali na mesa do judeu, você encontrava no período da Páscoa o cordeiro, que representava o sacrifício vivo. Lembrando que esse cordeiro, antes de saírem do Egito, o judeu, ele precisou dar um passo de fé, ele precisou seguir uma orientação do seu
do seu Deus, através de um homem chamado Moisés, em que aquele animal foi imolado, o sangue foi coletado e passado nos umbrais às portas. Porque a última praga do Egito, e é interessante entendermos, a última praga do Egito, diferente de todas as outras começam no Egito e não chegam até a casa dos judeus. A palavra do Senhor fala que o judeu, a residência do judeu, a casa do judeu foi preservada, foi guardada em todas as pragas, exceto na última, em que a palavra do Senhor narra que o anjo da morte visitou primeiro a terra dos judeus e depois seguiu até a terra dos egípcios, visitando ali o compromisso, a reverência, o respeito e também já nos mostrando que o sangue que nos livrará da nossa morte eterna é o sangue do Cordeiro, tipificando Cristo. Seguindo também na mesa do judeu, nós encontrávamos os pães ázimos. Esse pão, ele era um pão sem fermentação. E aí, mas tinha fermentação, juntou sal, juntou farinha, juntou água da fermentação. Sim, irmãos. A orientação para os judeus, e alguns escritos dos judeus, eles falam até o tempo em que essa mistura ela vai ficar descansando, porque não pode gerar ali uma fermentação nem natural. O pão ázimo, ele é muito semelhante a uma bolachinha, quebradiço, ressecado, ele era colocado ali também, representando o alimento ou suprimento de Deus para a nação de Israel. Visitando as outras partes, nós vemos as ervas e os vegetais amargos. E isso trazia à memória as dores, todo aquele amassar, todo aquele julgar que o povo judeu passou nos mais de 400 anos de cativeiro, aprisionados e subjugados pela nação egípcia. Outro elemento eram os cálices. Contam os historiadores que nós tínhamos 4 cálices na mesa do judeu no momento da celebração da Páscoa. O primeiro cálice era o cálice da santificação, depois da proclamação, depois da bênção e, por fim, do louvor ou louvação, que esse cálice era tomado ou era degustado depois dos cânticos de salmos que aconteciam. Então o patriarca se posicionava junto com as crianças e através de algo real e físico, ele fazia com que a perspectiva da criança e de quem estava naquela residência transcendesse a manutenção, ao zelo, a presença de Deus na nação de Israel. Agora Jesus reúne os seus. E no momento, na noite em que foi traído, ele toma do pão e toma do cálice. E olha só, ele acrescenta, este é o meu corpo, ou seja, ele é o verdadeiro pão. Lembrando que Jesus, ele tem uma relação muito forte com a questão de ele ser a água, ser o pão, ser a água que sacia a sede, ser o pão que verdadeiramente alimenta, traz plenitude e sustento. E o vinho fala de alegria, fala também de liberdade, mas que venha a ser com cautela e com prudência. Esses 4 cálices, agora Jesus fala, esse é o cálice da nova aliança. E lembra que lá em Apocalipse, o profeta João viu ser derramado o cálice da ira do Senhor. E quando Jesus está no Monte das Oliveiras, no Getsemane, no momento pré-crucificação, ele chorando, ele fala, Senhor, passa de mim esse cálice. Com uma grande probabilidade dele parafrasear o acontecimento dos 4 cálices da mesa do judeu e que esse cálice, ele estava falando, Senhor, passa de mim, mas se não for possível, se necessário for, se for da tua vontade, então eu respeitarei e o tomarei. O vinho, provavelmente, ele era diluído em 3 porções de água por 1 porção de vinho. Ou seja, uma taça de vinho era dividida em 3 taças de água. Essa proporção, historicamente, aí existem as pessoas que vão validar para mais ou para menos, mas de uma forma geral, que é onde eu quero chegar. O vinho ali não é a bebida que é a questão. O processo de fermentação, ele leva um nível de purificação da água. Então, o Senhor é o verdadeiro vinho para nós. Ele purifica a nossa alegria, ele purifica o nosso relacionamento. Então, Jesus, ele dá o alimento e o sustento, mas não só isso. Ele nos traz alegria e liberdade
em espírito. E nós testemunhamos isso também de forma física, porque o nosso bom relacionamento com Deus, ele também é testemunhado no nosso físico, no nosso corpo. A lição, ela trata sobre a questão da ceia ser a segunda ordenança, e houve muitas dúvidas e muitas discussões, por exemplo, entre Calvino, Melanchthon e Zwinglio, no começo do movimento protestante, onde alguns falavam que a ceia é o corpo de Cristo, como a linha ortodoxa diz. Outros dizem que ele se tornava o corpo de Cristo. Outros diziam que quando você come, ele se junta ao seu espírito e se torna o corpo de Cristo. Mas o grande fato, meus irmãos, é nós não divinizarmos os elementos. Nós não divinizarmos ou sacramentalizar ou colocar como um amuleto o pão e o vinho. Mas entender que a ceia é um processo dentro da vida do cristão. No Antigo Testamento, o sacrifício do animal era de 1 ano. Mas calma, se eu estou passando pela ceia hoje, eu estou imolando aquele animal hoje, então esse animal tem 1 ano. Ele começou a preparar, tiro 9, ponho 10, tiro 12, então 1 ano atrás. Então o culto, a cerimônia da Páscoa, a cerimônia da ceia, ela começava 1 ano atrás. Era uma parte de todo o processo. Irmãos, a ceia é uma parte do todo e não é o todo. E quantas vezes nós testemunhamos a igreja cheia e muito cheia no momento da ceia? E talvez no culto de ensino não tão cheia, no culto da família não tão cheia, no culto de terça, ou quarta ou quinta não tão cheia, mas nós divinizamos aquela cerimônia. Não estou falando aqui para nós perdermos o respeito e o temor, mas aqui entendemos que a ceia é o ponto de que culmina o testemunho de comunhão da igreja. Não adianta nada eu participar da ceia do Senhor se eu não estou em comunhão com o corpo de Cristo. Não adianta, não é o vinho e não é o pão que vai trazer santidade. A santidade, para começo de reflexão, ele é um comportamento. Eu já disse isso aqui em outros momentos. A santidade é uma escolha, não é algo ganhado. Então a ceia não valida comunhão, a ceia faz parte de quem está em comunhão. Irmãos, é muito sério o momento da ceia e é muito rico o momento da ceia e nós precisamos ter temor do Senhor para participar desse momento. Não é com divisão, não é com facção, eu preciso sim ir até o irmão que eu tenho dívida, que eu tenho divisão, que eu tenho dores e pedir, irmão, me perdoa. E estar disposto a gerar o perdão no coração. Meus irmãos, maior humilhação, maior dor sofreu Jesus na cruz do Calvário. Então eu sei que não há dor que eu não possa perdoar. Ah, Daniel, você não sabe do que você está falando. Não sei. Mas quem sabe esta mensagem deste momento, por essa rede social, por esse canal no YouTube, era o alerta que você precisa. Nós precisamos ter comunhão com os irmãos que estão no corpo de Cristo. Não é o vinho e não é o pão. É a comunhão e a exaltação da comunhão em Cristo. Quando Paulo trabalha, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele está ali trazendo uma reflexão ao culto, que era o culto de koinonia. No final do período da liturgia, de louvores, reflexão da palavra, tinha um almoço. Então, alguns historiadores, e historiadores sérios falam que isso acontecia no período da manhã. As pessoas peregrinavam até os pontos de comunhão, os pontos ali, o que nós chamamos hoje de igreja, eles chegavam de longe, e alguns chegavam a pé, outros chegavam a animais, em lombo de animais, outros chegavam com muita fome, e eles tinham ali um período de refeição. Dentro desta refeição, existia um momento para a reflexão e o cear. E aí, este cear do Senhor, ele acontecia exaltando a comunhão das pessoas. Ah, mas lá era um cálice só para todo mundo. Abre aspas, eu não tenho problema nenhum com quem ceia com um cálice único para a igreja, desde que eu seja o primeiro a participar. Fecha aspas. Mas só uma observação, tá, gente? Só uma observação.
A prática e o elemento, ele pode variar e muitas vezes acontece. Por exemplo, vamos tirar aqui para uma região muito isolada do nosso país, não vamos para fora não, na Amazônia, em que conseguir o suco de uva, mas lá foi o vinho, nós já estamos aqui quebrando o simbolismo. Não, irmãos, não estou quebrando simbolismo nenhum. Não é o elemento importante, o importante é a comunhão com o corpo de Cristo. E a comunhão do corpo de Cristo sou eu com você e nós dois com Cristo. Essa é a comunhão do corpo. Então lá no interior da Amazônia, lá talvez tenha um suco de açaí. O suco de açaí talvez tenha uma representação, hipoteticamente, como tem o vinho para a cultura ocidental. Lá você tem pães à base de mandioca, você tem vários elementos formados a partir da matéria-prima da mandioca. Se você for para o Nordeste, eu vou deixar de fazer uma ceia com a igreja porque eu não tenho o vinho de uva e porque eu não tenho o pão de trigo? Não. Eu preciso entender, e aí os nossos missionários podem aqui comentar no vídeo, podem trazer reflexões, e eu já conversei com alguns missionários do CEMAP, que existe esse desafio até de conseguir água. Irmãos, não é o elemento. Jesus não estava ali santificando o elemento. Esse elemento não é o remédio, esse elemento não é um Gatorade, esse elemento não é aqui um Red Bull, perdoe aqui a propaganda, mas não é o energético, não é o elemento. Não é o elemento, é a comunhão, é o que significa a minha vida no processo regenerativo no corpo de Cristo e o que significa a morte de Cristo na justificação da sua igreja. Olha o tanto de assunto que a gente extrai do momento da ceia do Senhor. Então, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã, na tradição romana, eles usam o termo de transubstanciação. Já na tradição protestante, usa-se um termo chamado consubstanciação. O que é isso? Meu Deus! A transubstanciação é aquele elemento, pão, se transformou em carne, e aquele elemento, vinho, se transformou em sangue. A consubstanciação é que aqueles elementos passam a ser isso quando nós ingerimos ele. E aí, Lutero tem um fato, por exemplo, em que um dia que ele estava organizando ali os elementos da ceia, cai um pouco de vinho, de suco de uva, de vinho mesmo, gente, de vinho no chão. A história fala que Lutero se ajoelha, lambe o chão, porque ele fala, ninguém vai poder pisar no sangue de Cristo, porque eu já tinha orado e aquele vinho se tornou santificado. São linhas dentro, e aí existem igrejas luteranas, e aqui nós não estamos criticando não, gente. Nós estamos fazendo uma avaliação. Estamos contextualizando e aplicando para a realidade da nossa igreja pentecostal. E aí, já no primeiro tópico, nós terminamos com a reflexão da posição pentecostal, que é Jesus está presente fisicamente. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus. Nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Então, para os católicos, os ortodoxos, Jesus é o corpo de Cristo, e para a linha protestante tradicional, Jesus está lá a partir da oração. Nós temos uma outra interpretação. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Não é para serem profanados, ou mediocrizados, ou desprezados, mas nós não podemos tratá-los como amuletos, porque não são. Eu vou levar o copinho do vinho para casa, porque aquele restinho de vinho eu vou deixar lá, porque ele vai fazer alguma coisa. Não vai fazer. Não vai fazer. Irmãos, é polêmico a gente falar sobre isso. É polêmico, talvez, para alguém de uma linha teológica diferente, de uma igreja diferente. Nós, pentecostais, na sua maioria, fazemos a ceia mensal. Existem igrejas cristãs que fazem a cada 6 meses, outras anualmente. E já existem igrejas que falam que foi só uma poesia, foi só um arquétipo que Cristo fez ali no Novo Testamento e não precisa ser feita essa ceia, porque a ceia é no advir das bodas do Cordeiro.
mas entendemos que a comunhão dos santos, a comunhão da igreja, essa reflexão é como em uma fala bem popular, parar a bola no meio do campo, colocar o pé em cima dela e observar a jogada. Permita-me fazer essa comparação. É você fazer uma autoanálise. É como você parar e ter ali uma DR com o Espírito Santo. E essa DR não é você falando, é você muito mais escutando do que você falando. E aqui eu estou tentando parafrasear aqui com várias expressões comuns do nosso cotidiano para nós entendermos que o ponto máximo é a comunhão com Cristo e a comunhão com o irmão na igreja. Irmão na igreja. Irmãos, e como nós estamos habituados em nos posicionar de duas formas, e isso a rede social traz impregnado na nossa mente. Ai meu Deus, o nosso tempo já está passando aqui. Traz impregnado para a nossa mente que é, ou eu falo me exibindo, ou eu falo criticando. Ou eu falo exibindo o que eu fiz, o que eu faço, o que eu sei, a minha beleza, a minha exaltação, ou eu falo criticando, achando que as redes sociais, grupo de WhatsApp é uma terra de ninguém e eu posso falar e me posicionar como eu quero sem me preocupar em ferir a outra pessoa. E a ceia do Senhor não é para isso, é para nós termos uma autoanálise e termos sinceridade. E a sinceridade é você ser confrontado e reconhecer o que você precisa ser aperfeiçoado. Acelerando aqui o propósito da ceia do Senhor, são divididos aqui os temas em celebrar a expiação de Cristo, proclamar a segunda vinda de Cristo e celebrar a comunhão cristã. Então, a ceia do Senhor não é ali um rodízio onde eu tenho pessoas com a bandeja e os elementos, eu vou ali, me dá um pedacinho disso, me dá um pedacinho daquilo, não, muito obrigado. Não é isso. A ceia do Senhor não é uma cerimônia fúnebre, onde a gente só lamenta a perca, não. A ceia do Senhor é um memorial que tem que trazer ânimo, vida, vivificar o nosso espírito. E aqui eu gosto muito desse texto, onde fala que Cristo não mais participa da ceia, porque ele aguarda a sua noiva, a sua igreja. E aí eu abstenho aqui os termos de Orígenes. A sua noiva que vai cear com ele em glória. Tem um quê apocalíptico, então um quê escatológico. Quando eu participo do pão e do sangue, eu lembro do passado, vejo o meu presente e eu crio a esperança do amanhã, o há de vir da igreja do Senhor Jesus. E por fim, o modo de celebração da ceia do Senhor. O que é participar indignamente? Vou ler aqui o que o autor traz para a gente. O termo em português indignamente é a tradução do advérbio grego anaxios. Um advérbio indica a maneira ou modo como se faz uma coisa, enquanto o adjetivo indica seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor. Uma celebração reverente e uma celebração festiva. Nós precisamos ter reverência e não desrespeito. Nós precisamos ter liberdade e não libertinagem. Precisamos ter aqui e saber entender que quem avalia se você está em condição de participar da ceia ou não é o seu líder religioso, é o seu pastor. Então, eu pequei, eu vou me autodisciplinar e eu não vou participar da ceia. Gente, o problema não é participar da ceia, o problema foi o pecado. A gente está colocando um problema onde não tem o problema. Então o problema ali não é eu deixar de participar da ceia ou me autodisciplinar. O problema é porque eu estou em pecado. E aqui o que eu tenho que tratar não é a ausência da ceia, mas sim o motivo do pecado. Eu preciso falar com o meu líder religioso. Foi dado a eles autoridade espiritual para direcionar as correções e exortações que nós precisamos tomar. Eu briguei com a minha esposa, pede perdão para ela. Eu briguei com meu pai, pede perdão para ele. Eu briguei com a minha mãe, pede perdão para ele. Ou para ela, peça o perdão, exercite isso. A nossa sociedade pensem o que quiser, falem o que quiser, façam o que fizer, cada um faz o que quer. Não, na igreja não funciona assim, gente. Na igreja eu preciso de ter comunhão com Cristo.
Irmãos, que rico é! E quantas vertentes teológicas e bíblicas nós poderíamos tomar a mais? Então, professor, aproveite essa aula e siga muito mais além. Então, aproveite muitos temas que possam aparecer. Escutem os alunos. E aluno, estuda. Vai preparado para a escola dominical. Isso enriquece muito. Meus irmãos, muito obrigado. Que nós tenhamos a comunhão em Cristo de participar da ceia sem nenhuma acusação. Amém? Agradeço muito por essa oportunidade. Fica então a pré-aula da lição número 10. Aguarde os próximos capítulos. Nós teremos mais alguns até o final do trimestre. Deus os abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, o Cristo.